falando do Dia da Bíblia, eu também quero investir o meu tempo com vocês aqui falando da Bíblia, das Escrituras Sagradas. É muito importante que venhamos a parar tudo para falar da importância da Bíblia, das Escrituras, porque, meus amados, muitas igrejas trocaram a Bíblia e colocaram outra coisa, infelizmente. E nós corremos esse risco também. Mas nós estamos aqui nessa noite priorizando a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Abram lá. Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia, você se conectar, você que está aqui na igreja, você que está assistindo, abra sua Bíblia, porque hoje nós falaremos sobre o potencial da palavra de Deus. Por que a Bíblia é importante? Por quê? Porque ela é tão importante. E Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim, a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui, só esses 2 versículos, eu quero orar mais uma vez. Vamos orar? Porque precisamos. Pai amado, nós estamos diante da Bíblia Sagrada. E é uma grande responsabilidade, ó Deus, pregar, ensinar. Eu não quero aqui jamais adulterar a Tua palavra, acrescentar aquilo que não está no texto. Pai, também eu sei que este é o único instrumento que o Senhor usa para falar de maneira mais efetiva ao coração dos Teus filhos. Então fala, Senhor, a cada coração nessa noite, trazendo consolo e confrontação, trazendo restauração e repreensão, a Deus, pois é a Tua palavra que nos molda, e por isso nós te agradecemos, principalmente nesse dia, em que as igrejas sérias param tudo para lembrar do Dia Internacional da Bíblia Sagrada. Nós queremos te honrar, Pai, através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dia da Bíblia, como surgiu? O nosso irmão José, ele já nos trouxe aqui a primeira informação, que o Dia da Bíblia começou no ano 1549. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido e mais publicado em todo o mundo. É o centro da doutrina cristã. O livro possui várias traduções, e segundo as pesquisas que eu fiz, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Está presente em vários países e idiomas, mas houve um tempo em que nem todos tinham acesso à Bíblia. O acesso às Escrituras Sagradas era exclusividade dos sacerdotes da Igreja Romana, e só a partir da Reforma Protestante o livro começou a ser lido por leitores não eclesiásticos. O Dia da Bíblia é oriundo da Grã-Bretanha, e começou no ano 1549, como o irmão José nos falou. E quem teve essa iniciativa foi o bispo Cranmer, né? Ele incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. A data escolhida fora o 2º domingo de dezembro, que veio ser adotado efetivamente como o Dia da Bíblia. Ainda bem, graças a Deus. No Brasil, a data só passaria a ser celebrada no século XIX. Em 1850, com a chegada de missionários europeus e norte-americanos,
Atualmente, o Dia da Bíblia é comemorado em vários países do mundo e é uma das datas comemorativas que mais mobilizam os cristãos no país. Aí, amados, as igrejas históricas, as igrejas sérias que priorizam a Bíblia, se lembram dessa data, para que a Bíblia venha a ser entronizada. Certa vez, um pastor muito conhecido no nosso país e muito sério, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi entrevistado por um portal de notícias e ele disse que a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas e estima-se que já foram impressos mais de 4 bilhões de exemplares e isso já passou. Eu fiz uma pesquisa, já está lá pelos 5 bilhões. Ele disse assim, seu conteúdo é inerrante, suas profecias são infalíveis e sua mensagem é sempre atual. A coletânea de 66 livros foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, conforme o teólogo explica. As nações que cresceram sobre sua égide foram nações prósperas. Ela sempre esteve na base dos grandes avanços e conquistas sociais. Ele defendeu, isso é verdade. Se você pegar os países mais prósperos da Europa, todos começaram com a Bíblia, com a reforma protestante e cresceram até de maneira econômica. Ele continua dizendo, além disso, ele acrescentou que a Bíblia inspira as conquistas científicas e a educação dos povos. Ela valoriza a vida, a família, a ordem, o relacionamento certo com Deus e com os homens. Nenhum indivíduo pode ser verdadeiramente culto sem conhecer este livro dos livros, enfatizou. E também, meus amados, pesquisando, eu vi que durante o período do Império aqui no Brasil, a liberdade religiosa era restrita e impedia as manifestações públicas dos protestantes. Mas por volta do ano 1880, essa liberdade foi crescendo e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se popularizou entre os fiéis. A comemoração passou a integrar o calendário oficial do país em dezembro de 2001. A lei número 10.335/2001, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional, conforme a agência do Senado. Então isso foi promulgado, e aprovado. Então, a Bíblia é muito importante. E eu vejo a mão de Deus, o porquê existe tantas cópias da Bíblia, tantas traduções, porque Deus ele vai alcançar o mundo através da Bíblia Sagrada. Deixa eu chamar a sua atenção, o pastor John MacArthur, que é um pastor comprometido com as Escrituras, um pastor norte-americano, ele falando sobre a Bíblia, ele escreveu um documento para a igreja que ele pastoreia, e ele fala assim sobre a Bíblia, presta atenção, olha como a Bíblia é importante. Ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o ser humano e, portanto, seus 66 livros transmitidos a nós pelo Espírito Santo constitui toda a palavra de Deus, igualmente inspirada em todas as suas partes. Ensinamos que a palavra de Deus é uma revelação objetiva e proposicional, verbamente inspirada em todas as suas palavras, absolutamente inerrante nos documentos originais, infalível e inspirada. Ensinamos a interpretação literal, histórico-gramatical das Escrituras, segundo a qual os primeiros capítulos de Gênesis apresentam a criação em 6 dias literais. Deixa eu chamar a sua atenção nisso aqui. A interpretação literal, histórico-gramatical é a única interpretação certa das Escrituras. Por exemplo, tem muitas pessoas que olham para Gênesis e falam assim, não, isso aqui é uma alegoria. Adão e Eva nunca existiu. A história do dilúvio nunca existiu. A história da serpente tentando o primeiro casal nunca existiu. Isso é um mito, é uma alegoria para nas entrelinhas ensinar uma outra lição. Não. Tudo que está em Gênesis é literal, é histórico, aconteceu. Então, se não for essa interpretação, não é a interpretação correta das Escrituras. Ele continua, ensinamos que Deus falou em sua palavra escrita por um processo de dupla
autoria. O Espírito Santo, desse modo, inspirou e supervisionou os autores humanos que, apesar de suas personalidades individuais e estilos diferentes de escrita, compuseram e registraram a palavra de Deus para o ser humano, sem erros na sua totalidade ou em suas partes. Ensinamos que, apesar da possibilidade de haver várias aplicações de uma determinada passagem da Escritura, há somente uma interpretação verdadeira. O significado da Escritura é encontrado ao se aplicar com diligência o método de interpretação literal, histórico, gramatical, sob a iluminação do Espírito Santo. É responsabilidade dos cristãos avaliar com atenção o propósito e o significado verdadeiro das Escrituras. E reconhecer que se aplicam a todas as gerações. Isso é, a Bíblia é para todas as gerações. Esse livro milenar não foi só para aqueles povos antigos. Esse livro ainda é válido para hoje, para a cultura de hoje, para a geração de hoje. No entanto, é a verdade da Escritura que julga o ser humano e nunca o inverso. É a Escritura que nos julga e não o inverso. Por isso que a Reforma Protestante resgatou a Bíblia, trouxe a Bíblia de volta para a igreja e para as mãos dos fiéis. É a sola Escritura, somente as Escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência podem ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem supremacia. Ela está acima de tradições religiosas. A tradição, ela tem que se dobrar à Bíblia. E não a Bíblia se dobrar às tradições. A Bíblia está acima de experiências místicas. Por exemplo, Deus pode até falar com você através de sonhos, através de visões, mas não é isso que é regra, não é isso que tem que dirigir a igreja. O que dirige a igreja, o que é regra para dirigir a igreja, é a Bíblia. Agora, se Deus fala assim com pessoas, é uma maneira pessoal e particular, não para a igreja. A Bíblia, ela está acima de qualquer experiência mística que você já teve na vida. A Bíblia, ela está acima das filosofias humanas. Esse aqui é o problema. Tem muitas pessoas que lêem a Bíblia com as lentes das ciências sociais. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia segundo as lentes das vertentes da psicologia. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia segundo as lentes dos coaches e dos teólogos da prosperidade. Não. A Bíblia, ela está acima de qualquer filosofia humana, seja sociologia, seja antropologia, seja psicologia, seja pedagogia, seja o que for, ela está acima. Por isso que tem uma palavra que eu gosto muito de Lutero, que Lutero dizia que a teologia é a rainha de toda a ciência. E a Bíblia, ela está acima de toda a cultura controvertida. Ah, mas pastor, essa é uma coisa cultural, tá bom. Isso é aprovado pelas Escrituras? Passa pelo crivo das Escrituras? Passa pelo crivo das Escrituras? Se não passa, essa cultura tem que ser abandonada. Tem que ser peneirada, tem que ser reavaliada, tem que ser redimida. Porque a Bíblia, ela está acima de qualquer cultura controvertida. Ela não joga fora tudo que é da cultura. Tem muita coisa da cultura que é boa, mas tem culturas controvertidas que a Bíblia joga fora. Você quer ver um exemplo? Papai Noel. Nós não cremos em Papai Noel. Nós nem incentivamos a nossa criança a crer em Papai Noel. E quem incentiva está mentindo para as crianças, porque não existe. É uma cultura controvertida. O que é Natal para a gente? O que simboliza? A encarnação de Cristo. É Cristo no foco. E não Papai Noel. Não tem essa competição entre Cristo, o menino Jesus e Papai Noel. Não, descarta isso. A Bíblia está acima da cultura controvertida. É Cristo. É Cristo. Então a Bíblia, ela vai tirando de nós essa cultura controvertida. Mas, amados, deixa eu chamar a sua atenção para o texto.
Porque esses 2 versículos, eles estão dentro de um texto. E esse texto está dentro de um livro. Então isso merece explicação. Olha, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. É um autor desconhecido. Muitos falam que foi Paulo, que foi Barnabé, mas não sabemos. Qual é o propósito? Porque Hebreus foi escrito para incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Cristo é o novo e último e superior sumo sacerdote. Quando esse livro foi escrito? Quando foi escrito? Antes do ano 70. Porque no ano 70, Tito Vespasiano, general do Império Romano, que depois se tornou imperador, ele destruiu Jerusalém. E você vai perceber, se você já leu Hebreus, que fala muito da religiosidade judaica daquela época. Quais são as verdades fundamentais? Quando você ler Hebreus, você vai entender essas verdades aqui. Você vai garimpar isso aqui. Primeiro, Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Então, Hebreus fala muito sobre sacrifício, que Jesus é maior do que sacrifício. Hebreus fala muito sobre anjos, fala que Jesus é superior a anjos, superior a Moisés e a lei. O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga, mas é superior à antiga aliança. Agora, sabe o que Hebreus trata? Deixar Cristo e voltar-se para os tipos obsoletos da fé judaica levará ao julgamento. Sabe o que estava acontecendo com os cristãos hebreus? Eles estavam deixando Cristo e voltando para o Antigo Testamento. Voltando a querer fazer sacrifício, a guardar dias sagrados, a não comer certos alimentos. O mesmo problema de Gálatas. E o livro de Hebreus fala de algo muito importante. Olha isso aqui. As pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo ou irão sofrer o castigo divino. Então Hebreus trata disso. Que aqueles que não perseverarem vão sofrer o castigo divino. Pois bem, Hebreus capítulo 4. Deixa eu falar um pouquinho de Hebreus capítulo 4, antes de falar dos versículos. Hebreus capítulo 4, do capítulo 3, verso 7, do capítulo 4 até o 13, são exortações a rejeitar a incredulidade. Sabe que os hebreus, o escritor aqui está falando? Ele está lembrando do povo de Israel que estava no deserto e que foram incrédulos. Deixaram de acreditar em Deus e morreram no deserto. Então, Hebreus capítulo 4 é uma confrontação contra a incredulidade. E Hebreus capítulo 4 também fala do descanso eterno de Deus. Hebreus capítulo 4 fala do descanso que o povo de Deus teve quando buscou a Deus. Mas Hebreus capítulo 4 fala que nós cristãos estamos numa jornada rumo ao pleno repouso espiritual no reino de Deus. Jesus é o nosso descanso e nós estamos caminhando para um pleno repouso que está em Jesus. E baseado nisso, verso de 11 a 13, enfatiza a responsabilidade que sobrevém àqueles que ouviram a palavra de Deus. A Escritura registra os exemplos daqueles que estiveram no deserto, com Moisés, dos que entraram em Canaã com Josué e dos que receberam a mesma oportunidade na época de Davi. Deve-se crer na palavra e obedecer a ela, e é a palavra que julgará os desobedientes. Então é isso. Então aqui o escritor está dizendo o seguinte, olha, está dizendo para os hebreus, lembra do povo de Israel que foi tão desobediente no deserto? Eles foram castigados por Deus e morreram no deserto. Então, busquem a Deus, porque só em Deus vocês encontrarão o verdadeiro descanso. Diante disso, vocês encontrarão descanso em Deus, aonde? Na palavra de Deus. Aí entra Hebreus, verso 12 e verso 13. Aí eu quero chamar sua atenção. Diante dessas considerações e dessa introdução, eu quero chamar sua atenção para o texto, 2 versículos. Eu vou tirar 5 lições desses 2 versículos. 5 lições para os nossos corações, mostrando o potencial da palavra de Deus e o porquê ela é tão importante em nossas vidas. Amém? Tá ok? Então, primeiro, olha só, sendo viva, ela, a Bíblia, concede vida.
Olha o verso 12 na sua Bíblia. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Amados, nós estamos diante de uma palavra viva. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra sepultada. Não é uma palavra engessada. Ela produz vida. E como produz? De tal maneira que eu já ouvi essa comparação de alguns que trabalham com capelania presidial na penitenciária. Você pode distribuir para os presos livros de filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, Karl Marx, sabe? Não transforma a vida de ninguém dentro da cadeia. Agora, quando Bíblias são distribuídas dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, vidas são transformadas. Sabe por quê? Porque esse livro, ele produz vida. Ele produz vida. Sendo viva, ela concede vida. Sabe por quê? A palavra de Deus produz vida espiritual. Por isso que é importante lê-la, estudá-la, meditar nela. Olha só, Jesus disse em João 6,63, olha só o que ele disse: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Quando nós pregamos a Bíblia, quando nós ensinamos a Bíblia, isso provoca o quê? Espírito e vida, vida espiritual. É por isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, é por isso que nós precisamos compartilhar a Bíblia, porque nós estamos jogando uma semente viva para mortos espiritualmente. Ela produz vida. Gente, esse livro tem um poder transformador sobre a iluminação do Espírito Santo. Quantas pessoas nas cadeias foram transformadas? Quantas pessoas na Cracolândia, lá em São Paulo, foram transformadas? Quantas pessoas foram restauradas? Porque ela produz vida. Davi escreveu no Salmo 119, verso 50, ele escreveu assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Gente, é a palavra de Deus que nos dá vida nos momentos mais angustiosos da nossa vida. Ela produz ânimo, vida espiritual diante do caos, diante desse mundo tenebroso, diante desse mundo que se afastou de Deus. Ela produz em nós vida. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, Deus usando a boca do profeta, olha só o que o profeta Isaías disse: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Olha Deus dizendo: a minha palavra não volta vazia. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus provocou em você vida e te convenceu. A palavra de Deus provocou vida em você e o Espírito Santo te convenceu. Por isso, você está aqui, nesse domingo. Poderia estar em tantos lugares, mas está aqui, ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. É por isso, amados, vale a pena falar da Bíblia. Falar de Deus, o Deus da Bíblia, vale a pena. Muitas vezes nós pensamos que não vai valer a pena por causa da posição das pessoas, por causa da intelectualidade das pessoas, ou por causa da dureza das pessoas. Não vale a pena, porque a palavra de Deus não volta vazia. Olha só o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 1, verso 13. Ele escreveu assim: em quem também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e você creu em Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. A gente tem um outro nome para esse fenômeno. Você foi batizado no Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? É quando nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Sabe por que você se converteu? Porque o Espírito Santo te selou.
te convenceu, te batizou. Ele entrou em você e fez de você morada de Deus, morada do Espírito Santo. E tudo isso mediante o quê? A palavra da verdade. Está vendo como a Bíblia é importante? Quando nós pregamos a palavra da verdade, o Espírito Santo sela o coração daqueles que creem em Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem vida. Paulo escreveu em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A única maneira de uma pessoa receber a fé é mediante a pregação da palavra de Deus. Nem olhando para a natureza, gente. Quando nós olhamos para a natureza, nós reconhecemos que Deus existe. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós reconhecemos que precisamos conhecê-lo e que precisamos de salvação. A fé, ela vem. Ninguém tem fé, a fé não é propriedade de ninguém. A fé, ela vem de dentro para fora. Ela vem mediante a pregação da palavra. É por isso que nós pregamos, nós ensinamos. Por isso que nós ensinamos nossos filhos, ensinamos, batemos na tecla sem desanimar, porque senão eles vão aprender outra coisa, eles vão aprender incredulidade na escola, na internet, na televisão, e aí a gente está lá regando a fé, para que haja esperança, porque se nós não fizermos isso com as nossas crianças, sabe o que eles serão no futuro? Incrédulos, descrentes. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho, para a sua filha. Por isso que a gente tem que regar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É um trabalho sistemático, repetitivo, porque a Bíblia produz vida. Amém, gente? Está entendendo a importância? O pastor e reformador João Calvino, falando da importância da Bíblia, olha só o que ele falou em Genebra, onde ele pastoreou. Ele disse assim: a palavra e o Espírito sempre caminham juntos, de tal modo que não podemos compreender a palavra sem o Espírito, e sem saber o que o Espírito diz sem a palavra. A Bíblia e o Espírito Santo caminham juntos, sempre juntos. E ele disse uma certa vez: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. É a palavra de Deus que ilumina as pessoas que estão em trevas. Por isso que nós ensinamos a palavra, porque sendo viva, ela produz vida. Essa é a primeira lição. Segunda lição: a Bíblia, sendo eficaz, transforma o ouvinte fiel. Porque olha só o verso 12 na sua Bíblia de novo, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Algumas traduções estão assim: a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela tem essa variedade de tradução. Ela é poderosa, ela é eficaz, isso é, ela é infalível, uma palavra que nós usamos. A Bíblia é infalível, isso é, a verdade que ela ensina é incorruptível, é impecável, mas ela transforma. A Bíblia transforma vidas, por isso que ela é eficaz. Por isso que Jesus disse em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia nos limpa, nos purifica, nos faz mais alvo do que a neve. Ela mostra o nosso pecado, a podridão que está nas nossas almas, e mostra a solução do perdão de Deus. Ela transforma. É por isso que em João 8, 31, 32, Jesus estava pregando e alguns judeus passaram a crer em Jesus. Jesus falou assim: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Se vocês me amarem, vocês guardarão a minha palavra e vocês vão conhecer a verdade. Oh, gente, tem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade de Deus. Estão escravizados pelas suas tradições, estão escravizados pelas suas filosofias, estão escravizados pelos seus pecados, estão escravizados pela cultura controversa.
Ainda não conheceram a verdade de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 1,16, ele escreveu assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É poder de Deus. O evangelho registrado nas Escrituras, na Bíblia, é poder de Deus. E quando nós pregamos e o Espírito Santo efetiva isso no coração das pessoas, transforma as pessoas. Amados, a Bíblia transforma famílias, transforma casamentos, transforma a vida dos filhos, transforma a sociedade. A Bíblia, quando é priorizada, apreciada, ensinada, entronizada, ela transforma porque ela é eficaz. Eficaz. E Paulo sabia disso. É por isso que em João 17, Jesus está orando a Deus, a oração sacerdotal, e ele disse assim para Deus: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava intercedendo para os apóstolos e para os futuros discípulos, que somos nós. É a Bíblia, amados, que nos dá uma vida de santificação. O que é santificação? É aquele que é santo, é aquele que foi escolhido e separado por Deus e para Deus. É uma pessoa diferente, é uma pessoa que foi chamada por Deus. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que foi apreciado por Deus, chamado por Deus e separado por Deus. A Bíblia nos santifica. A Bíblia nos ensina a ter temor. Temor na nossa vida pública, temor diante de um culto desses que a gente está participando, temor em casa, temor. É por isso que Lutero, ele disse assim sobre a Bíblia: a Bíblia é fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, verdade que ilumina e espada que penetra. A Bíblia, ela tem todos esses potenciais. Amém? Ok? Está comigo? Terceira lição. A Bíblia, tendo 2 gumes, corta primeiro a quem a usa e depois aqueles que recebem o seu ministério. Explico. A Bíblia, como 2 gumes, ela corta primeiro quem a usa e corta também aqueles que a ouvem. Naquela época, a espada de 2 gumes era aquela espada que alguns guerreiros e soldados usavam, que tinha os 2 cortes, né? Muitas só tinham um corte só e tinha uma parte mais achatada. Mas tinha muitas espadas que eram afiadas nos 2 lados. Eram muito bem afiadas e cortava dos 2 lados. E aí o escritor, ele está usando isso, olha, a Bíblia é uma espada de 2 gumes, que corta quem está falando e corta quem está ouvindo. A mesma seriedade que ela tem aqui, é a mesma seriedade que ela vai ter aí, no seu coração. Por isso que ela é poderosa, eficaz e cortante. Porque ela é cortante? A palavra de Deus nos confronta, nos repreende, nos exorta, cortando os nossos pecados. A Bíblia nos confronta, ela diz assim: Rodrigo, essa prática é pecaminosa. Esse pensamento é pecaminoso, essa mentalidade é pecaminosa, ela começa a cortar, como uma espada de 2 gumes, ela começa a cortar o mal pela raiz. Por isso que é importante ler a Bíblia. É tão importante, meus amados, e deixa eu falar uma coisa para vocês, é tão preocupante, que nós corremos o risco de frequentarmos a igreja, continuarmos cultivando os nossos pecados, por falta de conhecimento bíblico. E o pecado está ali, a prática do pecado. Porque pecado, todos nós somos pecadores, mas há práticas que deveriam ser renunciadas, abandonadas, que está fazendo aniversário, e está na vida do crente faz tempo. E que deveria ter sido resolvido lá atrás. Nunca foi resolvido. Sabe por quê? Ou falta de conhecimento bíblico, porque quem não tem conhecimento bíblico não tem discernimento, ou por causa de incredulidade mesmo. Conhece intelectualmente, mas essa verdade da cabeça não desceu para o coração ainda. Por isso que continua nas mesmas práticas, na mesma vida velha,
Mas a Bíblia, ela corta, ela vai cortando toda a concepção errada. Certa vez, um grande erudito na área de Novo Testamento, chamado, o nome dele é abreviado, F. Bruce, ele foi professor de Bíblia na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Ele escreveu assim: aqui, no entanto, a palavra divina não é meramente retratada como uma espada afiada, mas como mais afiada do que a espada mais afiada. A expressão espada de dois gumes é usada algumas vezes no Antigo Testamento. Ela é mais afiada. Ela é mais afiada do que uma espada de um gladiador. A palavra de Deus, ela nos encoraja, atacando os nossos pecados e defendendo a nossa fé. Por isso que ela é espada. Ela ataca os nossos pecados, mas ela nos defende. Ela defende a nossa fé. Olha só o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4. Olha que importante. O que Paulo escreveu a Timóteo. Ele escreveu assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha que Paulo fala: pregue a palavra, Timóteo, insista. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Está aqui o nosso santo ministério. Sabe que a minha obrigação é pregar a palavra e insistir, por mais que você não goste. Por mais que eu fale alguma coisa e você fique contrariado ou contrariada. Essa é a minha responsabilidade, pregar. E pregar com insistência. E Paulo fala que nós precisamos corrigir, repreender. Sabe o que é repreender? É mostrar o erro. Exortar, que é incentivar, encorajar, com toda paciência e doutrina. É por isso que ela precisa ser ensinada, porque ela é espada. E é tão sério que Paulo, em 1 Timóteo 4,16, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando nós pregamos, nós recebemos a salvação de Deus mediante a Bíblia. E aqueles que estão ouvindo também receberão a salvação. Agora, se um pastor não prega, ele pode ser condenado e os ouvintes podem ser condenados. O pastor Martin Lloyd-Jones, ele foi um grande pastor na Inglaterra, no século passado, isso. Ele foi pastor de uma igreja em Westminster, lá em Londres. E olha só o que ele falou sobre a Bíblia, pregando sobre a Bíblia. Analise comigo se não é verdade, olha só, presta atenção. Analise comigo se não é verdade o que ele disse sobre a Bíblia. Ele falou assim: a melhor maneira de purificar a igreja é pregando sistematicamente a palavra de Deus. Pois ninguém resistirá a ouvir por vários dias a genuína palavra de Deus e não ter uma reação. Duas coisas vão acontecer. Olha se não é verdade. Duas coisas vão acontecer. Ou os pecadores saem da igreja, ou se convertem. Vocês concordam? Eu tenho visto isso aqui, Canoinhas. Ou sai da igreja de vez, espana, porque não aguenta, ou se converte de uma vez. Amém? Você está aqui, não é por causa de mim, coitado do Rodrigo. Não é por causa da igreja. Você está aqui por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos atrai. É a palavra de Deus que nos convence. É a palavra de Deus que purifica a igreja. É a palavra de Deus que produz em nós santas convicções de que Deus está conosco. Amém, gente? Por isso que ela é viva, eficaz e mais cortante, mais cortante. A palavra de Deus, embora seja consolo e alimento para aqueles que creem, a palavra de Deus é um instrumento de juízo e execução para aqueles que não se comprometeram com Jesus Cristo. Alguns dos hebreus somente pareciam pertencer a Cristo. Intelectualmente eles estavam em parte persuadidos, mas no íntimo não estavam comprometidos com Ele. A palavra de Deus exporia as crenças superficiais e até as falsas intenções deles. É por isso que o escritor escreveu isso.
Porque tinha muitos hebreus que conheciam a Bíblia só na cabeça, intelectualmente. Mas ainda não tinham se comprometido com Jesus. Mas a mesma palavra que é consolo é a mesma palavra que confronta. Então por isso que ela tem dois gumes. Ela corta, trazendo conforto, mas ela corta, trazendo confrontação. Ela corta, trazendo restauração, mas ela corta, trazendo repreensão. Ela corta, trazendo vida, mas ela corta também, trazendo morte. Porque ela mostra a condenação na vida daqueles que não estão seguindo a Jesus. Que aqueles que não estão seguindo a Jesus, diz a Bíblia, estão a largos passos ao fogo do inferno. É isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, ela revela o perdão de Deus que foi conquistado lá na cruz por todos nós. Por todos nós. Por isso que ela é espada de dois gumes. Interessante que essa palavra, a espada de dois gumes, ela vem de um adjetivo do grego que significa rápido para discernir ou julga os valores. Então a Bíblia, ela é rápido para discernir os nossos erros e julga os nossos valores. É isso que a Bíblia fala de nós. Então quando fala de cortante, fala da sua penetração e também fala da sua avaliação. Porque esse é o quarto ponto. Sendo cortante, olha que interessante, a Bíblia sendo cortante, ela traz à luz os motivos obscuros do subconsciente. Por isso que diz assim, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Onde ela vai? Ela vai no subconsciente da pessoa. Ela vai no mais íntimo do interior do ser humano, onde nenhuma terapia consegue atingir. Ela vai lá, no foco, na raiz do âmago do ser. Então fala da penetração até onde a Bíblia vai e fala da sua avaliação. A Bíblia, ela nos avalia. Ela mostra o nosso erro. Quando fala assim, amados, que dividiu alma e espírito, embora alguns encontrem aqui a base para a divisão tripla do ser humano, corpo, alma e espírito, tem gente que crê nisso, eu não creio nisso. Para mim, alma e espírito são palavras sinônimas, é a mesma coisa. Porque tem textos que falam de alma, se referindo ao espírito, e tem textos que falam do espírito se referindo à alma. Então a Bíblia, ela fala do homem, da matéria do homem e da parte imaterial. Então, quando a Bíblia fala que separou, não está falando que dividiu, está falando que entrou de tal maneira onde nada tem a potencialidade de entrar. Que só a Bíblia tem essa potencialidade. O contexto enfatiza o poder da palavra de Deus de penetrar no mais profundo ser da pessoa e não a divisão de ser em suas partes constituídas, né? Constituídas. Então ela entra na parte mais íntima. Eu não sei se você já teve essa experiência de você ler a Bíblia e ela entrar de tal maneira no seu coração, e ela te confrontar, ela começa a discernir. Ela começa a discernir aquilo que está no nosso subconsciente. A Bíblia, ela começa a chamar de pecado aquilo que nós normalizamos. Porque o grande problema, muitas vezes, é que nós psicologizamos o nosso pecado. A Bíblia, aquilo que a Bíblia fala de pecado, a gente dá um jeitinho para não chamar de pecado. Aí a Bíblia vai lá, ela discerne os valores, ela vai lá nos nossos pensamentos, nos nossos preconceitos, na nossa concepção, ela vai lá na ferida e mexe na ferida, com uma espada que enfinca, que penetra, que rasga e que mostra, olha, isso aqui é pecado, mas Deus tem o remédio. Deus tem o remédio. Então a Bíblia, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia resolve isso, a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos meditar na Bíblia, porque a Bíblia resolve as maiores crises da nossa alma. Oh, gente, ela tem poder, ela é viva e eficaz. Quanto crente ainda não experimentou isso? Quanto crente ainda está perdido?
Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela é apta para avaliar os meus pensamentos e as intenções do meu coração. Ela molda, ela forja, ela arranca, ela repara, ela transforma pensamentos errados, sentimentos errados e comportamentos errados. Ela transforma. Por isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Citando novamente o F.F. Bruce, ele escreveu assim, que a palavra de Deus esquadrinha os recônditos mais íntimos do nosso ser espiritual. Ela traz à luz motivações do subconsciente. E é o que se quer dizer aqui em Hebreus. Podemos comparar isso à linguagem de Paulo sobre o dia vindouro, quando o Senhor tanto trará à luz as coisas ocultas da escuridão, quando tornará manifestas os conselhos do coração. 1 Coríntios 4:5. A Bíblia faz hoje, muitas vezes, aquilo que Jesus vai fazer no juízo final. Diz a Bíblia que quando Jesus voltar, ele vai revelar os segredos mais íntimos dos corações humanos. Ele vai revelar os planos mais terríveis das nações. Tudo estará diante do trono de Jesus. A Bíblia já faz isso hoje, quando nós a lemos, quando nós pregamos. Mas um dia, isso vai ser levado à tona, aquilo que um dia passou aqui dentro, diante do trono de Jesus. Por isso que eu apresento para vocês a quinta e última lição. A Bíblia, ela revela a onisciência de Deus e o juízo de Deus. Olha o verso 13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Onisciência, Deus conhece tudo e todos. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Juízo de Deus. Então aqui está falando da onisciência de Deus e o juízo de Deus. O escritor de Hebreus está falando o seguinte, olha, a palavra de Deus nos diz que Deus é onisciente, nada escapa dos olhos de Deus. Amados, nada escapa dos olhos de Deus. Por isso que Provérbios 15:3 diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por isso que o livro de Daniel, capítulo 2, verso 22, diz assim, que ele conhece o profundo e o escondido, e ele sabe quem está em trevas e quem está na luz. Então, olha só, o ser humano ele pode esconder coisas da esposa, do marido, do pai, da mãe, do pastor, da igreja, da família, mas Deus conhece, Deus sabe. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos contas. Deus não vai deixar passar, gente. Nós vamos prestar conta, todos nós. Prestaremos conta diante de Deus mediante a palavra dele que nos orientou tanto na vida. A palavra nos orientou tanto na vida, mas no dia do juízo final, nós prestaremos conta sobre aquilo que nós fizemos, aquilo que a gente fez com a Bíblia. Eu vou prestar conta diante de Deus um dia, o que eu fiz com a Bíblia, pregando e vivendo. Um dia você vai prestar conta diante de Deus, o que você fez com a Bíblia, ouvindo e vivendo. Todos nós, porque todas as coisas estão patentes. A palavra patentes é um termo específico que é usado somente no Novo Testamento. Seu significado original era expor o pescoço na preparação do sacrifício ou na decapitação de uma vítima. Então, patente era uma pessoa que ia perder o pescoço. Então, quando o escritor diz assim, todas as coisas estão descobertas, isso é, nada está encoberto, está tudo descoberto, Deus está vendo, e todas as coisas estão patentes, isso é, todos os nossos pescoços estão estendidos, para que a espada de Deus venha passar sobre nós. Fala do juízo de Deus. Porque a espada que defende
é a espada que executa juízo. Juízo. Amados, esse é o potencial da palavra de Deus. Então, amados, nós somos uma igreja pequena, com poucas pessoas interessadas. Mas não é porque nós somos uma igreja pequena que nós devemos pensar pequeno. Nós servimos a um Deus grande, que nos ama, que se revelou em sua palavra. É por isso que nós precisamos amá-lo. E a maior evidência de que nós o amamos é o tipo de prioridade que nós damos à Bíblia, a leitura das Escrituras. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ensina os seus filhos, não deixe os seus filhos no celular, só no videogame, sabe? Ensina a Bíblia, separa tempo para o seu culto doméstico, sabe? Ensina os seus netos, como eu falei aqui, tem vários avós aqui, tem muitos pais que não estão nem aí de ensinar a Bíblia para os seus. Seja uma influência, sabe? Influencie os seus netos, porque às vezes seus filhos não vão se interessar mais. Queira Deus que eles sejam vivificados, mas enquanto há esperança, invista nos netos. Invista nos netos. Invista nos netos enquanto há esperança. Precisamos ensinar a palavra de Deus, por isso que eu termino com algumas perguntas. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso é tão importante. A Bíblia é a palavra de Deus, então se eu quero conhecer a vontade revelada de Deus para a minha vida, é a Bíblia que eu tenho que recorrer. Se eu quero saber o quanto Ele me ama, é a Bíblia que eu tenho que recorrer. A Bíblia. Se eu quero saber de vida após a morte, é a Bíblia que eu tenho que recorrer. Se eu quero saber o tipo de vida miserável que eu tenho, mas que eu quero agradar esse Deus, é a Bíblia que vai me ensinar. O que é a Bíblia para você? Você tem se dedicado na leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Você tem se dedicado? Dedique-se à leitura. Mas pastor, eu não entendo. Mesmo assim, continua lendo. Eu posso indicar para vocês traduções mais fáceis, para você entender. Mas leia, não pare. Pastor, eu não estou entendendo nada ali no Pentateuco, ali em Êxodo, Levítico. Continue. Tem muita gente que para no caminho porque está difícil. E para. E nunca mais lê. Nunca mais lê. Gente, não entra nessa porcentagem dos evangélicos do Brasil, que é a maioria dos evangélicos do Brasil não conhecem a Bíblia. E não adianta falar mal dos católicos, porque tem muito evangélico que também não conhece a Bíblia. É uma vergonha. É uma vergonha. Outra pergunta, ela tem cortado seu coração? A Bíblia tem penetrado em ti? Tem cortado o seu coração? Ela tem mexido com você? Ela tem te confrontado? É isso, meus amados, vamos valorizar a Bíblia. Eu termino com a palavra do John Stott, que foi um dos grandes intérpretes da Bíblia do século passado. Ele escreveu assim, na igreja que ele pastoreou também em Londres. Na Bíblia, Deus nos dá revelações de si mesmo, as quais nos levam à adoração. Promessas de salvação que estimulam a nossa fé. E mandamentos que expressam seu desejo, os quais demandam nossa obediência. Esse é o significado do discipulado cristão. Seus 3 ingredientes essenciais são adoração, fé e obediência. Os 3 são inspirados pela palavra de Deus. É isso que Deus espera de mim e de vocês. Adoração, fé e obediência. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra ao ponto de separar espírito, alma, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Vamos valorizar a Bíblia? Vamos valorizar? Se esse é o seu desejo, então ore comigo nesse momento. Ore comigo. Pai amado,
nós nos prostramos diante de Ti. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois a maioria de nós tem Bíblia em casa, no smartphone, Bíblias impressas, mas muitas vezes não nos dedicamos como deveríamos, ó Deus. E trocamos muitas vezes a Bíblia pelas coisas mais fúteis que gastam nosso tempo aqui na terra. Então perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque isso tem nos cortado, isso tem penetrado em nós. Então pedimos que o Senhor nos transforme, Deus. Dai-nos fome da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui e cada um que está assistindo. Ajuda-nos a priorizar a palavra do Senhor e continua penetrando em nós através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça e o Teu perdão sobre nós. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.